Jesus, mais uma vez, que a paz de Deus esteja aqui entre nós, nos nossos corações, que nós serenamos a nossa mente para a gente poder ouvir o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus hoje é sobre o poder da fé. A fé transporta montanha, né? Montanhas que a gente fala é as nossas dificuldades, que todos nós temos dificuldade, né? Uns mais, outros menos, que cada um com a sua cruz, cada um com a sua carga para a gente carregar. Cruz de ninguém é leve, a cruz de todo mundo é pesada. Se a gente for pôr a cruz do outro no nosso ombro, a gente não aguenta carregar. Então, o que é a leitura de hoje? É ter fé e ir carregando a nossa cruz devagarinho, devagarinho, que a gente chega lá. Devagarinho, com paciência, com fé, a gente vence as barreiras e nós temos essa bússola consoladora, o Evangelho de Jesus, que conforta o nosso coração, que nos clareia a nossa mente. Eu falo que umas palavrinhas que a gente lê do Evangelho, você desdobra ele e serve de muita força para a gente, muito conhecimento, dá muita luz para a gente. Sem o Evangelho, sem as palavras de Jesus, a gente não é nada. A gente tem que ter fé, segurar nas mãos de Deus e indo devagarinho, porque o Espiritismo veio trazer essa luz para nós. Eu falo que o Espiritismo é uma vitamina, é um fortificante para o nosso organismo. Quando a gente está nas maiores dificuldades, naquelas aflições, a gente vai para o cantinho, abre o Evangelho, lê ali umas 3 linhas, aquilo já te conforta o coração, é uma luz. O Evangelho de Jesus é uma luz na nossa casa. Portanto, a nossa irmãzinha ali, a Ana Silva, para quem, acho que todos conhecem ela, né? Ela está fazendo o Evangelho diário todos os dias, de domingo a domingo, no YouTube. Então, quem ainda não teve acesso, aperta lá no YouTube e pega lá, que beleza. Eu falo que o Evangelho entra na nossa casa, é uma luz que clareia a nossa casa, é uma bênção na nossa casa, o Evangelho de Jesus. Então, ela todos os dias, de domingo a domingo, ela faz o Evangelho diário. Hoje mesmo estava uma beleza, já falou sobre o sonambulismo. Quem ouviu, que beleza, né? Até ainda mandei um áudio para ela. Então, meus irmãos, Jesus andando por esse mundo, com aqueles 12 apóstolos acompanhando ele, Jesus curava, fazia cego enxergar, paralítico andar, e ele andando com os discípulos, né, naquela dificuldade que Jesus andou por esse mundo, curando, indiferente de cor, de raça. Jesus estendia a mão e nem ele gavolava que ele curava, ele falava assim, a tua fé te curou. Né? Os apóstolos acompanhando ele, tinha uns que era nervoso, Pedro, um dos apóstolos de Jesus, que era bem nervoso, e todos eles morreram bem idosos. Então, ele se acompanhou, trabalhou muito com Jesus, né? Então, quando eles desanimavam, os apóstolos queriam desanimar, né? Naquela dificuldade, todos passavam fome, dificuldade, os apóstolos, todos muito pobres, e eles queriam desanimar. Jesus falava, aí entrava no mar, né, com aquela dificuldade para pegar aqueles peixes, passando fome. Quando Jesus olhava por eles jogava aquela rede, lançava aquela rede, pegava aquele tanto de peixe, saciava a fome de todos, né? Então, Jesus, gente, é milagroso, Jesus é poderoso. Nós temos que ter fé convicta em Jesus, acreditar que Ele
nos ajuda nas nossas piores dificuldades. Jesus é caridoso, Jesus é bondoso, Jesus é o médico dos médicos, acima de Deus não tem ninguém. Vamos acreditar e ter fé, muito choro e ranger de dente. Olha a situação que no mundo que nós estamos enfrentando, quantos desencarnam em massa, quanto de gente tem desencarnado. Agora, eu imagino no plano espiritual aquele socorrista acudindo esses irmãos que vai desencarnando, tanto que esses irmãos trabalham do lado de lá, né, gente? Trabalha sem cessar e com aquela boa vontade que nós temos o nosso corpo, a nossa matéria pesada, a gente vai dormir e descansa o corpo. Os espíritos não, eles não dormem, eles não cochilam, eles trabalham dia e noite sem cessar para todos nós. Às vezes nós estamos dormindo e a espiritualidade está tirando o nosso espírito, indo para ajudar aqueles que estão precisando, que está muito, muito sofrido, o mundo está muito difícil, a vida está muito difícil, muita enfermidade, muita doença. Tem doença que eu lembro há uns 4 anos atrás, o irmão Cláudio falava para nós, olha, meus irmãos, vai chegar uma hora que vai ter tanta infecção no mundo, tanta doença no mundo, que nem antibiótico vai cortar. Aí estamos chegando, passamos por essa pandemia, né, aquela dificuldade, vencemos, porque com Deus a gente vence tudo. Eu falo que Jesus é bondoso, Jesus estende a mão para nós, ele está socorrendo todo mundo. E ninguém fica sem Deus olhar. Ele acode a todos e é muita gente para ele olhar, né? Jesus não abandona nenhum filho dele sequer. Ele olha a todos, ele socorre a todos e Jesus é poderoso, né? Então eu falo que nosso divino Salvador, o justo por excelência, as palavras dele não podem passar em vão. Nós temos que pôr as palavras de Jesus na frente, o evangelho de Jesus, os ensinamentos dele para nós seguirmos e levando a nossa vida com muita fé nele, porque Jesus não abandona nós não, né? Eu falo que Jesus, ele é o médico dos médicos, ele dá as mãos para nós, ele nos socorre. Não vamos esquecer de Jesus, porque ele está atento, acudindo a cada um de nós. Aqui tem um pedacinho aqui que eu achei muito, muito de uma grande avalia para nós, que ele pôs aqui, um dos apóstolos escreveu aqui. O motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, não foi porque tinhais a fé. A fé transporta a montanha. Com fé, a gente vence as dificuldades, né? Agora, para me completar o Evangelho de Jesus hoje, eu trouxe uma mensagem aqui para nós. Essa é do nosso querido irmão Chico Xavier. É fé e vida. Por mais que sofras, guarda a fé em Deus e segue adiante. No caminho que a vida te deu a trilhar, a própria natureza é um livro de confiança na providência divina. O sol continua brilhando. Não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção. Age construindo. Que serve aos outros, semeia paz e alegria para si mesmo. Não lastimes o inevitável. Se arraste, recomeça a empreitada de ação na qual te comprometeste. Não te lamentes, nem reclamas. Não creias em vitória do bem. Sem árduos problemas a resolver. Aconselha-te com a paciência em qualquer dificuldade. Convence-te que a dor é sempre a renovação para o bem. Evita os assuntos infelizes. Fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Aprenda simplicidade
para que não te vergues ao peso de bagagens inúteis. Perdoa sempre. Auxilia aos outros sem a preocupação de receber o amparo alheio. Tudo aquilo que fizemos agora será aquilo que colhemos depois. Fica aqui a leitura do Evangelho de hoje para nossa reflexão, né? E a gente vamos ter calma, paciência, equilíbrio para a gente enfrentar as dificuldades. O silêncio resolve muita coisa para a gente. O silêncio responde muito para a gente. Então, quando a gente está que uma pessoa vem e te ofende, fala, você vai para um cantinho, não responde nada não, silencia. O silêncio responde muito para a gente. Eu falo que esse pedaço de carne que a gente tem na boca é o pedacinho menor que a gente tem no nosso corpo, né? Eu falo que a língua é o chicote do corpo. Cuidado com o que a gente fala, porque uma palavra mal saída da boca escamba meio mundo. Depois de ter falado, você não pode voltar atrás. Então, o silêncio é incumbido de acertar muita coisa para a gente. Que a gente silencia. O silêncio é tudo, responde muito para a gente, é uma resposta para nós. Então, agora nós vamos passar para a nossa segunda parte da nossa reunião. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos mentalizar Jesus com seus braços estendidos aqui no meio de nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Permita, Mestre Jesus, muita força e luz a essa equipe espiritual que está aqui neste momento, trabalhando para todos nós irmãos aqui necessitados, encarnados e desencarnados. Que essa equipe, ao fazer a percorrências de passe, encontra facilidade. Vamos rogando a Jesus que Ele visite os hospitais, que Ele visite as casas de repouso, que Ele leve o alívio para os nossos irmãos enfermos nos hospitais, nas pediatrias, rogando a Jesus as bênçãos, a paz, a proteção pela nossa cidade. Te rogamos, Mestre Jesus, pelos dirigentes religiosos, pelos governantes do nosso país. Te pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor derrame as bênçãos na nossa humilde casa de oração, que todos esses irmãos que por essa porta bater, possa receber de Jesus aquilo que está necessitando.